Bom dia a todos que estão aqui presentes. Que igreja linda hoje. E aqueles que estão nos vendo pelo canal do YouTube. Quero fazer uma introdução que eu tenho aprendido que o processo, a salvação, na acepção da palavra de libertação, de salvação, se transformar cada um de nós, depende de um processo. Um processo que o Alexandre gosta muito de usar essa palavra, depende de um processo que é sempre um crescimento. Não é um processo que retrocede, é um crescimento. E, da mesma forma, se nós cremos que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo nos últimos tempos, o tempo em que Jesus vem buscar a sua igreja, ou a sua noiva, que está dentro da igreja institucional, se nós cremos nisso, cada coisa que você olha da vida espiritual, da vida material que você vive, você tem que ter uma visão escatológica. A escatologia é o estudo dos últimos tempos. Então, se nós cremos que esta geração, que é a geração que começou lá no dia 14 de maio de 1948, que vai ser a geração que vai experimentar o arrebatamento da igreja, e nós fazemos parte dessa geração, tudo que acontece na sua vida, no ponto de vista do mundo, no ponto de vista da igreja, no ponto de vista da sua família, no ponto de vista da sua vida individual, tudo que acontece está no controle de Deus. Você crê dessa forma? Amém? Então, se há uma visão escatológica na análise das coisas que você está vendo, como que você olha aquilo que Deus está fazendo na sua vida individualmente? Eu creio que esse dia de hoje, no final desse culto hoje, nós vamos orar, porque tem pessoas que estão necessitando de coisas de cura, e Deus vai libertar. Você crê nisso? Tem pessoas que têm necessidade, tem uma família inteira sem emprego. Deus está sustentando, como nós hoje ouvimos aqui, esse testemunho vivo, que eu gostei muito da maneira que a Flávia colocou isso hoje. Por isso que nós chamamos para ela dar esse mesmo testemunho que ela deu de manhã. Eu creio que Deus tem o controle completo das nossas vidas, mas Ele também nos dá livre-arbítrio de fazer e escolher coisas que muitas vezes nós erramos na escolha. E isso não implica, quando a gente fala muito em escolha, você vai daqui uma semana escolher quem é que vai dirigir a sua vida. E eu não estou falando de política, eu estou falando das escolhas que nós fazemos, mas a política também é importante. Então pense bem no que você vai votar, porque por 4 anos ou por muitos anos, esse grupo que entrar na sua vida aqui, que vai dirigir a sua vida, a vida da nação, é que vai dirigir a sua vida. Eu uma vez, conversando com um político, e esse político não era um flor que se cheira, e eu tive a coragem de falar para ele assim: você deveria ter vergonha de continuar como político. E ele olhou para mim e falou assim: por que você não se candidatou? Tomou? Muitas vezes nós terceirizamos as coisas, irmãos. As escolhas que eu e você fazemos, elas são consequências daquilo que acontece. Então, não importa em quem você vai votar, mas a hora que você tiver a obrigação de votar, vá lá e vote. E assuma a responsabilidade daquilo que você colocou lá para governar a sua vida. Eu estou falando isso, mas essa visão escatológica que eu e você temos que analisar, elas passam por um momento que você está olhando em volta, você vê uma pandemia. E por que Deus permitiu essa pandemia? Porque Ele tinha muitas coisas para ensinar para a igreja, e Ele está preparando essa igreja para ir no arrebatamento. Eu creio, irmãos, e a palavra de Deus é muito clara sobre isso, de que a igreja que vai subir, é aquela noiva que vai subir, é aquela que está andando segundo a vontade do Senhor. Então, quando você olha a pandemia, você vê
que Deus está preparando a igreja. Nós fazemos ao longo da nossa vida, mesmo depois de crente, nós fazemos escolhas erradas, porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, e Deus vai controlando todas essas coisas, e eu estou trazendo agora do nível da coisa muito grande para o nosso dia de hoje, no dia a dia. Mais uma vez, e hoje me surpreendi com o Senhor, porque a palavra que eu ouvi hoje de manhã do pastor Getúlio, que pregou aqui às 8h30, e eu recomendo que você que não assistiu pelo YouTube, assista isso hoje, porque ela é continuação, a minha palavra é continuação dessa palavra que foi feita. E eu não sabia exatamente o que ele ia pregar, não sabia nada. E o título da minha pregação hoje é A Noiva. E eu tenho sentido, sabe, irmãos, em função de toda dessa introdução que eu estou fazendo, eu tenho sentido uma urgência de preparar a igreja, essa igreja que Deus nos deu como pastores, e você como sacerdote em Cristo, porque a palavra de Deus diz que eu e você somos sacerdotes, não é o sacerdote presidente da igreja não, mas cada um de nós como crente temos a obrigação de pregar o evangelho, de falar aquilo que Deus tem nos ensinado, e nós entendemos o que é que eu estou errado, para que eu possa ser preparado pelo Senhor para subir junto, para não ficar aqui na tribulação. A igreja que vai ficar na tribulação, no dia seguinte do arrebatamento, vai ter culto, não nessa igreja. Amém? Não vai ter pastor aqui nessa igreja para pregar, mas vai ter gente que vai invadir essa igreja aqui para poder falar de Jesus. Espero que não seja nenhum de nós aqui. O dia seguinte do arrebatamento vai ser o pior dia que a história da humanidade já teve. Então, eu tenho tido cada vez mais uma urgência de pregar para crente, de pregar para essa igreja que Deus nos deu como responsabilidade. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo fala lá no versículo 2 assim: porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A Bíblia tem várias passagens que ela compara a igreja como noiva ou como esposa. Eu separei aqui para a gente introduzir o capítulo 19 do livro de Apocalipse, que é, ao longo do livro de Apocalipse, você vai vendo toda a tribulação, a partir do versículo 1 do capítulo 4 de Apocalipse, Deus começa a mostrar o que vai acontecer para a tribulação. Jesus falou para João: vem aqui agora. Ele arrebatou a figura de João, ele levou para o céu para que ele pudesse enxergar no ponto de vista de Deus do que ia acontecer na tribulação a partir do capítulo 4. Quando chegou no capítulo 19, no versículo 1, ele diz assim: depois dessas coisas, ou seja, do que aconteceu entre o capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 19, depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui ele está comparando essa grande meretriz, é o próprio diabo, é aquilo que nos induz a prostituir espiritualmente contra o Deus. Versículo 3 ele diz assim: segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos céus dos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. E então ouviu uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Essa é a igreja que vai ver o arrebatamento. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Pastor Getúlio hoje na pregação falou que o santo, a gente que tem uma tradição católica,
católica romana e, portanto, tem uma interpretação do santo. E ele usou uma figura muito interessante. Volta a falar, vai assistir a pregação dele. Não é um spoiler, não. Mas ele disse assim, você pode usar o santo, a palavra santo é separado. Então, você pode usar, aquele homem é um santo de Satanás. Porque ele foi separado para fazer uma obra de Satanás. Então, aqui o que ele está se referindo não é o santo com auréola, é o santo que é separado, como eu e você fomos separados para passar a eternidade com o Senhor. Então, eu creio dessa forma, irmãos. Então, no versículo 9 ele continua, e então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então a pergunta que eu faço, para começar, já que eu dei esse nome de a noiva, quem é a noiva de Cristo? Lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, você começa o versículo 16, falando aquele trecho que nós sabemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para salvar, irmãos. Nós estamos vivendo no tempo da graça, e Ele está dizendo isso para mim e para você. Eu vim para salvar a igreja e não para condenar. Mas continua a palavra dizendo o seguinte, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu quero só alertar vocês, graças a Deus, nós estamos vivendo no tempo da graça ainda. O tempo da graça é que Deus está dando a oportunidade para mim e para você. E eu estou falando, eu repito, estou falando com crente. Porque se você crê que há um processo de salvação, há um desenvolvimento de salvação, e nós estamos vivendo nesse tempo escatológico do fim dos tempos, você tem chance ainda de ser salvo e entrar no barco. Porque se ficar na tribulação, você vai passar pela morte para ser salvo. Não tem outra alternativa. Então, aqui ele está dizendo que o que não crê já está julgado, no sentido da condenação. Mas o que crê no nome do unigênito Filho é aquele que vai ser salvo. Amém? 1 João, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Aqui há uma informação muito importante. Nós somos todos criaturas de Deus. Mas filho de Deus é aquele que é adotado por Deus. Ele faz parte do corpo de Cristo, cuja cabeça é Jesus. Então, há uma diferença entre a criatura, que Deus amou o mundo de tal maneira que derramou para toda a criatura, mas apenas aquele que assinou o contrato de salvação é que é salvo, é que é filho de Deus, que é, portanto, ele deixou de ser somente criatura e passou a ser filho de Deus. Então, a noiva, eu posso definir que a noiva são aqueles que nele creem. Amém? E por causa disso, eles tiveram o privilégio de ser chamado filho de Deus, e não somente de criaturas. Agora eu quero começar essa pregação usando um trecho bíblico que a Raquel pregou no domingo passado, eu ouça também essa palavra, é do livro de Oséias. Oséias é um profeta que Deus pegou é um livro bastante alegórico. Alegoria quer dizer ideias que estão subentendidas ou expressas de modo figurado. Então ele pegou Oséias e falou, eu vou usar você como exemplo e vou mandar você casar. Há um processo de desenvolvimento dessa salvação. A palavra Oséias, ela tem o sentido de salvação ou de libertação. Todos nós, quando nascemos, já nascemos com a natureza do pecado. E, portanto, todos nós somos eleitos para sermos libertos do pecado. Deus é tão misericordioso, Ele é tão bom, que apesar de você e eu nascermos com essa herança maldita do pecado, por causa do DNA de Adão, que
escolheu pecar, e ele poderia não ter pecado. Deus criou a humanidade, criou o homem e a mulher para desfrutar da bênção que Ele tinha para mim e para você. E Ele continua com esse plano, irmãos. Saiba disso, Ele continua querendo abençoar a mim e você. A misericórdia de Deus é muito grande. Eu me emocionei hoje na hora do dízimo aqui, porque eu não estou falando só de dinheiro, mas estou falando do cuidado que Deus tem comigo, com você, nas mínimas coisas. E é por isso que eu, como pastor, tenho me angustiado de ver coisas, de escolhas erradas que eu e você estamos fazendo, e muitas vezes Deus dá mais uma oportunidade, dá outra oportunidade, e nós temos que ter esse controle e esse entendimento do que Deus está fazendo para mim e para você. Então ele pegou Oséias como um profeta e falou: eu vou fazer você experimentar um pouquinho daquilo que eu estou sentindo com o meu povo. Sabe? Muito de nós, eu tenho aprendido isso ao longo da minha vida de crente, muito de nós, Deus muitas vezes, você pode estar passando por um tempo de sofrimento que você às vezes não compreende. Mas se você tem uma maturidade espiritual, se você já atingiu um nível de maturidade que você possa compreender isso, muitas vezes Deus usa você como um testemunho para alguém, com o seu sofrimento, para que alguém seja abençoado por sua vida. E foi isso que ele fez com Oséias. Ele sabia que Oséias era um homem que tinha condição de experimentar aquilo que ele ia pedir. Então ele tinha com Oséias uma figura: eu vou fazer você casar com uma mulher. Então ele disse assim, versículo 1: a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, o rei de Israel. Aqui Oséias era um profeta que profetizou tanto para Israel como nação, os 10 tribos que foram separadas das 2 tribos que era de Judá, e ali ele viveu durante um certo tempo, onde ele falou nos dias de Uzias, depois de Jotão, depois de Acás, depois de Ezequias, foram 4 reis de Judá, e também do Jeroboão, que era filho de Joás, do rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai. Quer dizer, Deus falou para ele mesmo, por intermédio dele mesmo. É isso que ele está dizendo: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Como eu disse, isso aqui é uma alegoria. Então Deus usou esse profeta porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Este é o ponto focal dessa minha palavra hoje para a igreja. A terra hoje, irmãos, não somente o Brasil, não somente, mas toda a terra se prostituiu. A terra foi passando por um processo de contaminação tão grande. E nesse tempo final, Jesus alertou: será como no tempo de Noé e será como no tempo de Ló. E para aqueles que são crentes, não precisa nem explicar o que quer dizer isso. O tempo de Noé tinha uma série enorme de coisas, de coisas tão terríveis, de corrupção moral, de corrupção de dinheiro, de tudo, de violência. A droga, por exemplo, é um negócio que não tem mais volta. Não tem como combater a droga. Em qualquer lugar, qualquer cidadezinha, por mais interior possível, tem droga. Irmãos, isso é um processo que continuou de uma velocidade muito grande. Eu, quando na minha infância, eu nunca vi uma cocaína. Eu, na minha idade, nunca vi cocaína, mas no tempo que eu tinha, na faculdade, a única coisa que era sentir o cheiro de maconha. De um único de um único estudante da minha faculdade de engenharia. Eu estou falando isso na década de 69, 68, quando eu estudava lá. E esse homem era estigmatizado, porque ele fumava maconha. Nós tínhamos um apelido, colocamos o apelido dele, não vou falar o primeiro nome, mas ele era o fulano da maconha. A gente não tinha contato com esse tipo de gente. É claro que nós tínhamos outros vícios, de encher a cara. Mas as coisas vão acontecendo de uma velocidade, irmãos, que vai levando a uma mãe chegar a ponto de perder os seus filhos por causa da droga. Não tem retorno. Domingo retrasado, nós tivemos aqui o pastor Edmundo, que veio
comemorar 50 anos, vender um livro de 50 anos do Esquadrão da Vida lá de Bauru, porque há 50 anos que eles arrancam da rua aquele gente que chegou no fundo do poço. Mas é exatamente esse tipo de gente que Deus ainda está amando. Então ele pediu para Oséias, casa com uma prostituta. Agora é interessante, né, que essa palavra prostituição, no hebraico zanar, ou porneia no grego, ela tem o sentido de agir como uma mulher que se vende por dinheiro, ou por troca de alguma coisa. O plano de Deus sempre foi de salvação e libertação para cada um de nós. Esse é o plano de Deus. E a palavra Oséias, Oséias é a figura de Jesus. Oséias é salvação, a palavra Oséias é salvação. E aí alguém poderia perguntar, e qual que era a parte do povo, já que ele trouxe salvação e libertação? Qual é a nossa parte? Só obedecer a palavra dele, simples assim, irmãos. Nós temos complicado demais o Evangelho, porque o Evangelho é muito simples. Você quer ser salvo e liberto? Você precisa querer. E aqui está a regra. Se você obedecer e crer, está salvo. E ele continuou no versículo 3 do capítulo 1 ainda de Oséias, dizendo assim, foi-se, pois, e tomou a Gomer. O nome da dita cuja era Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Dentro do reino de Israel existia uma família que ele falou, essa da família aqui é o tipo em que eu tive misericórdia, e a palavra Jezreel, ela tem um sentido de semente. Quer dizer, Deus pegou a mulher chamada Gomer, e Gomer significa completo, acabado. Então, a salvação e a libertação de Oséias, a salvação e a libertação de Jesus, para mim e para você, ela é completa. Não precisa nada, não tem que fazer mais nada, você não tem nenhum mérito na sua salvação. Então, aqui há uma mensagem alegórica que Deus está dando para mim e para você. Eu vou te mandar a salvação e a libertação, você vai casar, e com esta mulher, que embora sendo prostituta, a primeira geração vai ser uma geração que é semeadura. Ela vai ser abençoada. Amém? Então, o povo se desviou e se prostituiu e andou com outros deuses. O que quer dizer essa expressão, andar com outros deuses? Muitos comportamentos que eu e você temos, nós vamos acabando, de uma forma sutil, nós vamos sendo induzidos por Satanás a praticar. Muitas coisas que eu e você... Hoje no final do culto, o pastor Getúlio conclamou as pessoas para fazer uma reflexão daquilo que o Espírito Santo de Deus estava falando a respeito do pecado. Nós vamos deixando que a sutileza satânica entre na nossa vida, entre na nossa família, entre na nossa igreja, entre na nossa nação, e você vai ficando sem entender bem o que está acontecendo. Por isso que eu disse no início que nós precisamos tomar cuidado com o que você e eu decidimos na nossa vida. Não é só mesmo em política, estou falando na sua decisão do dia a dia. O que você vai fazer quando você liga a televisão e vê o que você vai ver, que tipo de filme você está vendo, que tipo de atitude você está tomando, que tipo de atitude está tomando na sua empresa, que tipo de falcatrua que você está fazendo, isso aqui é um pouquinho, ou que tipo de mentirinha que você está dando quando a palavra de Deus diz que o dono da mentira é Satanás, o pai da mentira. Romanos 1, 28, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fez uma relação que muitos de nós, crentes em Cristo Jesus, pode estar praticando isso. E você tem que deixar que o Espírito fale com você. Ele diz assim no versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Essa palavra desprezado é você simplesmente não levar em consideração. Aqui está escrito a palavra, você nasceu de novo, você entrou num processo de salvação, mas você não está olhando a palavra como regra de fé. Então, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Paradídome, em grego, significa entregar na mão de outro. Então, aqui há um princípio, irmãos. Muitos de nós, crentes, têm parado assim, mas por que eu estou passando isso? Tem feito essa pergunta.
Uma vez eu contei essa história já, eu vou contar de novo. Uma vez um irmão vivia, ele não está mais aqui, então não vou falar o nome dele também, vivia vindo falar comigo sobre a situação financeira. Um empresário que foi indo de mal a pior, foi piorando, até que um dia o Espírito falou para mim assim. E eu orava com ele, eu clamava, eu orava, eu clamava, eu orava, e um dia o Espírito falou assim, fala com ele, pergunta para ele quanto que ele dá de dízimo, ou quanto que ele deu de dízimo. Eu não perguntei quanto, eu falei, você é dizimista? Não. Como eu sou dizimista? Eu venho aqui toda semana para reclamar, para pedir para você orar. Eu falei, mas espera um pouquinho. Eu já vi você durante essa semana almoçando num restaurante que custa pelo menos R$150 por pessoa. Eu já vi você lá no clube, que tem que pagar uma mensalidade, senão você não entra. A sua luz, você que tem luz, você tem IPTU da sua casa, que aqui se não pagar o IPTU, eles vão tomar a sua casa. Da onde vem esse dinheiro? Não, sim, claro, é. Pois é, meu irmão. Tudo isso aí tinha que dar primícia, tinha que dar 10% disso. Se você está indo contra a palavra, você saiu porque Deus os entregou. O paradídome é entregar na mão do outro, você está na mão, não de Deus. Irmãos, muitas vezes você está pagando por coisas que você não fez, mas a sua família fez. E você precisa orar a Deus, Senhor, mostra para mim o que é que está de errado nesta situação. E eu vou fazer isso hoje, eu tenho certeza que nós vamos quebrar essa maldição, porque a maldição foi quebrada em Cristo Jesus. E ele disse assim, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediência aos pais, insensatos, pérfidos, pérfido quer dizer desleal, traidor, infiel, sem afeição natural e sem misericórdia. O primeiro filho de Oséias era para continuar a bênção. Jezreel quer dizer semear. Então, a geração primeira de um salvador, de um libertador, foi semear a libertação e a salvação. E eu falei que me emocionei hoje porque ouvindo o testemunho da Flávia, eu olhei aqui e vi o meu genro, a minha filha e meus 2 netos sentados aqui. E eu louvei a Deus, porque quando eu me converti, eu recebi uma palavra profética que Ele não ia me levar sem ver meus 3 netos. Meus netos. Eu já vi 3, portanto são no plural. E eu louvo a Deus de ver você e eu aqui vendo netos, uma terceira geração frequentando a igreja, sendo abençoado. Não somente pela salvação, mas por tudo que Deus tem feito. Então, a continuidade da semeadura de um Oséias, o primeiro filho, era Jezreel. Mas por causa da prostituição, disse Deus, farei cessar o reino da casa de Israel. Oséias 1,6 ele continua, tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome desfavorecida, melhor dizendo. No hebraico é Lo-Rushamar. Lo-Rushamar quer dizer a desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Há um limite do pecado que Deus fala, agora para aqui. E muitos de nós, por gerações, temos experimentado isso e nós estamos aqui propondo a quebrar isso hoje no nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que em Jesus você quebrou toda a maldição. Não há nenhuma maldição familiar que pode pegar na sua vida se você declarar com a sua boca e crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Se você obedecer a palavra, Deus quebra completamente qualquer tipo de maldição. Mas apesar desse privilégio do pecado repetitivo que Deus estava experimentando, eles perderam o privilégio, Deus continuou com um amor incompreensível para nós. A continuidade no versículo 7 do primeiro capítulo aqui de Oséias, ele diz assim, porém,
da casa de Judá. Então ele estava falando de um pedaço da casa de Israel, depois agora da casa de Judá, ele diz assim: eu me compadecerei e o salvarei do Senhor seu Deus, o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Uma parte dessa nação não estava corrompida, irmãos. E Deus se lembrou disso. Deus é tão bom que uma parte dessa nação não está corrompida, não. Essa parte que está aqui não está corrompida. E é por isso que eu creio que Deus vai ouvir o clamor desse povo. Mas a cegueira do povo continuou. No versículo 8 ele continuou: depois de haver desmamado a desfavorecida, ela concebeu e deu à luz a um filho, e disse o Senhor Odeias: põe o nome de não meu povo, que no hebraico é Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, e nem eu serei o vosso Deus. Então essa figura dessa alegoria aqui, ela é muito simples de entender. A salvação de Deus tem uma promessa de continuidade para os nossos descendentes. Creia nisso. Quando você e eu entregamos nossos filhos na igreja e pedimos que Deus venha falar, nós estamos pregando o evangelho para eles estão entendendo a palavra. Você pensa que não? Esses meus 2 netinhos que estavam aqui, eles já leram metade da Bíblia. E um dia eu peguei o mais novo para poder fazer um teste e perguntei: que livro você leu agora essa semana? Ele: o livro de Jonas. Conta para mim essa história que eu não estou lembrando, falei para ele. E eu fiquei surpreso que uma criança de 8 anos contou exatamente aquilo que estava escrito na palavra de Deus no livro de Jonas, que é muito difícil. Está cheio de crente que não entendeu ainda o livro de Jonas. O Espírito Santo de Deus usa essas crianças, irmãos, e eles estão recebendo uma estrutura para crescer na presença do Senhor. Eu, quando fui criado na igreja evangélica, eu aprendia na escola dominical e eu só me converti muito tempo depois. Mas a palavra que eu aprendi ficou enraizada no meu coração. E quando eu me converti verdadeiramente, eu achei que o Espírito Santo era transformar. Uma das coisas que ele fazia com a gente era dar inteligência, porque tudo que eu estava lendo eu estava entendendo. Tudo aquilo veio à tona, porque é o Espírito que nos ensina e nos revela. Com os nossos pecados, irmãos, nós cortamos as bênçãos das próximas gerações, se você não quebrar isso. Vão nascer desfavorecidas, vão nascer não o meu povo. Mas Deus continua sendo misericordioso. Eu vou repetir de novo: nós estamos vivendo no tempo da graça. Eu às vezes acho que Deus é até desculpe eu falar, Senhor, mas Ele é meio carente. Ele espera sempre que você o ame. O amor de Deus é tão profundo que Ele quer de você é o amor, Ele não quer o seu coração, Ele não quer a sua atitude, Ele não quer a sua coisa da boca para fora, Ele não quer um fingimento, Ele não quer uma hipocrisia, quer fingir uma coisa que você não é. Ele quer o seu coração. Senhor, eu estou pecando, confesso e eu quero me arrepender e eu quero que o Senhor me salve. Esse é o constante relacionamento que Deus tem comigo, com você. O versículo 10 aí, também do capítulo 1, ele diz assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar, e acontecerá que no lugar onde lhes dizia: vós não sois o meu povo, se lhes dirá: vós sois os filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Jezreel é semeadura. Viu, minha irmã? A irmã Jezreel. É quase esse nome. Então eu termino perguntando assim: o que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos fazer? O Espírito Santo de Deus está perguntando para mim e para você: o que nós devemos fazer? Já que Ele já está falando comigo e com você do pecado, daquilo que você já está sendo ministrado pelo Espírito, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos orar e agir segundo a vontade dEle. Você tem que parar e perguntar: Senhor, qual é a decisão que o Senhor quer que eu tome com relação à minha vida? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Qual é a decisão que o Senhor quer que eu tome? O que é que é a sua palavra? Se você não tem dúvida, você tem dúvida, procura aqui na palavra. A palavra de Deus é como se fosse um espelho, irmãos. É como se fosse uma coisa que você olha e fala assim: é isso que eu quero para a minha vida e para a sua.
Eu separei 2 trechos aqui para ler no final, para a gente antes de orar. Eu quero ler o capítulo 85 do livro de Salmo, e quando eu estiver lendo e você estiver acompanhando, se coloque no lugar desse autor, desse salmista aqui, que é o Davi, e diz assim no versículo 4 do capítulo 85: restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estará para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caio em insensatez. Irmãos, não seja insensato. Insensato é aquele que não tem sensatez, é aquele que não pensa, é aquele que não analisa, é aquele que fica ouvindo os outros falarem. Pare de ouvir as coisas e pense no Espírito. O Espírito é aquele que te comunica. E eu vou repetir, eu não estou falando de política, eu estou falando das coisas que eu e você fazemos no dia a dia. Isso vale para a política também, mas não é só isso. Nós estamos vivendo num tempo de votação, mas não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de púlpito sobre política, embora devesse falar, mas porque está tudo no controle do Senhor. No versículo 9 ele continua: próxima será a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. E o versículo 10 ele continua: encontraram-se a graça, a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça, baixa o seu olhar, e também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém, irmãos? Agora que nós já clamamos por perdão do Senhor, por misericórdia, eu quero orar por esperança. Sabe, eu tenho visto muitos irmãos perdendo a esperança, irmãos, porque nós estamos sendo bombardeados com muito lixo que você sem querer vai ficando ouvindo. Eu quero lembrar aqui que a palavra de Deus diz lá no livro de Lamentações, no versículo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lembre até onde você chegou aqui. Lembre como é que você chegou aqui. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Não perca essa esperança. Nós ouvimos hoje de novo, eu vou repetir, nós ouvimos hoje que apenas um desejo bobo como esse, que não faz mudança nenhuma comer abacate ou comer mamão, mas Deus presta atenção nos mínimos detalhes na minha e na sua vida. Nós estamos ainda vivendo no tempo da graça, então eu quero orar aqui. Você pode ficar sentado no seu lugar, você pode ajoelhar, você pode clamar para o Senhor. O Espírito Santo de Deus com certeza falou comigo, com você hoje. Eu não sei qual é a necessidade que você tem. Eu quero primeiro orar por cura, porque eu senti muito fortemente que Deus queria que eu orasse por cura, e Ele vai fazer cura aqui hoje. Eu creio nisso. E depois eu quero orar para aquelas pessoas que estão necessitando financeiramente de alguma coisa. Ou porque está desempregado, ou porque tem uma dívida que aos olhos do homem são impossíveis de pagar. Deus tem promessa para mim e para você. Então são 2 coisas que eu quero orar. Primeiro por cura, e depois eu vou orar por necessidades financeiras. Deus sabe o que você e eu precisamos, amém. Senhor amado, eu coloco a vida de cada um desses enfermos que estão aqui, ou que estão nos vendo pelo YouTube. O Senhor nos deu, Pai, uma promessa. A promessa de Deus, a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Está cravado lá na cruz, essa promessa de Deus é esta, que está cravado na cruz todas as nossas enfermidades. Portanto, essa enfermidade que está ainda no seu filho, Pai, em algum que está aqui hoje ou que está nos vendo, ela não pertence a nós. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus esse espírito de enfermidade, e eu declaro cura completa agora,
no nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora, Senhor, eu quero orar por as necessidades financeiras. Muitas pessoas estão passando por consequência da pandemia, por consequência dessa situação de carestia que está tendo, por consequência da economia, por consequência de erros pessoais que fizeram, porque não souberam economizar ou não souberam tomar a decisão correta. Não importa. O Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus que transforma, é um Deus que faz com que as coisas, traz à existência aquilo que não existe. Eu repreendo, portanto, esse espírito roubador que está roubando a paz dessas pessoas que estão precisando de pagar uma conta, ou precisando de ter uma subsistência, de falta de emprego. Eu repreendo no nome de Jesus, e eu clamo, Pai, que o Senhor venha abrir uma porta de uma forma milagrosa essa semana ainda, Pai, para que o seu nome seja glorificado. Eu creio nisso, para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus. E eu quero finalmente olhar, Pai, olhar para essa nação, Senhor, olhar para essa nação e orar para que o Senhor venha fazer com que este povo tenha sensatez de escolher o melhor governo para essa nação. O Senhor tem me mostrado, Pai, que o Senhor escolheu o Brasil para ser uma nação abençoada, que vai não somente progredir no ponto de vista espiritual, no ponto de vista financeiro, mas e principalmente no ponto de vista espiritual. Que a nossa nação, que é composta de mais de 200 milhões de pessoas, uma nação que mais de 80% é de declarado como cristão, que o Senhor vai usar essa nação poderosamente para levar o Evangelho para os últimos momentos desse mundo, Pai. Senhor, o continente europeu está completamente ateu. Os Estados Unidos, que era antigamente uma nação de evangélicos, ela está completamente enganada, falando coisas que não pertencem à sua palavra, e falando coisas que não pertencem à sua palavra. A Ásia está irremediavelmente na mão de Satanás. Senhor, usa o Brasil como um celeiro desse mundo, não somente na parte financeira, mas também na parte espiritual. E eu creio porque o Senhor tem escolhido essa nação para o final dos tempos. Eu estou orando por isso, Pai, que essa semana as pessoas possam parar e pensar naquilo que eles vão fazer para a honra e para a glória do nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, essa graça que está disponível para mim e para você, que o amor sobrenatural de Deus, esse amor incompreensível para nós, que o Senhor dá 1, 2, 3, 10 chances para cada um de nós, e que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus que habita na vida daquele que é crente, que está passando por um processo de desenvolvimento, de salvação, de libertação, possa estar conosco hoje e para sempre, para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus abençoe. Boa semana, irmãos. Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!